Vamos analisar agora o código-fonte da tela solicitação serviço detalhe. Tá? Então, continuando aqui no pacote com T2TIRP contratos cliente, eu tenho aqui a classe solicitação serviço detalhe. Ok. Nessa tela aqui eu tenho um edit button, um reload button e um save button. Tá? Todos eles estão vinculados ao meu form, tá? Que é o form que representa os dados da solicitação de serviço. Esse form ele está vinculado ao VO com.t2tirp.contratos.java.contrato solicitação serviço VO, ok? Onde nós temos aqui alguns lookups, tá? Que é o lookup do fornecedor, temos aqui também o lookup do cliente, temos o lookup do setor, colaborador e tipo de serviço, ok? E alguns outros atributos, que é a data da solicitação, a data desejada do início, se esse serviço é urgente ou não, e o status da solicitação, ok? Lembrando que o Combo Box ele precisa estar vinculado a um domínio, tá? Então aqui nas propriedades do Combo Box Control, eu tenho aqui um atributo chamado Domain ID, tá? Esse Domain ID do Combo Box urgente, ele está definido como sim, não. O Combo Box status solicitação está definido como status solicitação serviço, tá? Então o Domain ID é status solicitação serviço. E onde estão sendo definidos esses domínios, tá? Esses domínios eles estão definidos aqui no pacote com T2TIRP padrão cliente. Eu tenho a classe menu, ok? Aqui na classe menu eu tenho no método login successful a definição desses domínios, tá? Então aqui eu tenho a definição de alguns domínios. Então tem o domínio tipo pessoa, que eu tenho o domínio sim não, tá? Esse é o domínio que está sendo utilizado aqui no módulo gestão de contratos. Tem o domínio tipo de sangue, domínio sexo, tipo centro resultado, tipo de orçamento, tipo de frete, domínio forma de pagamento, status do pedido, responsável pelo frete e finalmente aqui eu tenho o status solicitação do serviço, tá? Então esse domínio status solicitação de serviço ele podem ser os seguintes, né? Aguardando, deferido e indeferido, tá? Então são essas as opções desse domínio, ok? Bom, então voltando aqui na tela, nós já vimos o VO que está associado ao form. Vamos analisar agora o código-fonte dessa classe, ok? Primeiramente eu tenho a criação de alguns objetos que são utilizados para configurar os lookups, tá? Os lookups que nós temos nessa tela. No construtor dessa classe eu recebo como parâmetro o solicitação serviço detalhe controller, tá? Que é o controller dessa tela da solicitação de serviço detalhe, que está aqui no mesmo pacote contratos cliente, que aqui está solicitação serviço detalhe controller, ok? Esse controller ele é definido no form 1, tá? Então o controller do form 1 é a solicitação serviço detalhe controller. E logo aqui abaixo eu tenho a configuração dos lookups, tá? Então o primeiro aqui eu tenho a configuração do lookup do fornecedor, que é esse lookup aqui, ok? Então eu vou definir qual que é o VO do fornecedor, né? No caso é o com T2TIRP cadastros Java fornecedor VO. Eu defino alguns atributos desse VO, tá? Então o atributo ID do fornecedor VO ele é representado no
VO que está vinculado ao meu form, no caso aqui é o VO contrato solicitação serviço VO, o atributo ID do fornecedor, ele é representado pelo atributo fornecedor ID, ok? Da mesma forma, o atributo pessoa.nome é representado pelo atributo fornecedor pessoa-nome, tá? Então aqui nós temos a configuração desse lookup, definimos aqui as colunas da tela de lookup, o título da tela de lookup, ok? Definimos quais serão as colunas que serão visíveis, tá? E logo aqui abaixo nós temos a definição do lookup data locator, que é esse objeto que nós criamos aqui em cima, e também do lookup controller, tá? Que é o objeto que nós criamos aqui em cima, ok? Logo depois nós definimos o grid method name e o validation method name, tá? Esse grid method name é a classe lá no lado do servidor que vai ser responsável por buscar os dados do fornecedor que serão importados, tá? Então eu defini aqui como importa fornecedor. Então aqui na classe, aliás no pacote com.t2tirp.contratos.servidor, eu tenho aqui a classe, aliás, aqui não é no pacote contratos, tá? Como fornecedor VO, ele é do módulo cadastros, então esse importa fornecedor vai estar aqui no pacote com.t2tirp.cadastros.servidor, tá? Então aqui eu tenho a classe importa fornecedor action, tá? Nessa classe importa fornecedor action, eu tenho a definição do nome dessa action e tem aqui o método execute command, tá? Nesse método execute command, eu vou buscar todos os fornecedores que estão cadastrados no sistema para que seja mostrado lá na tela de lookup e o usuário selecione o fornecedor, ok? Da mesma forma, eu tenho aqui o valida fornecedor, né? O nome do método lá no servidor, no caso o nome da action lá do servidor, que é o valida fornecedor, que irá realizar a validação dos dados informados pelo usuário, tá? Então no mesmo pacote eu tenho aqui a classe valida fornecedor action, ok? Aqui no método getRequestName eu tenho o nome dessa action e no método execute command eu vou realizar a validação dos dados do servidor, tá? Então, se o usuário informou algum dado dentro aqui do lookup do fornecedor, quando o lookup for validado, ele vai executar esse método aqui, dessa classe valida fornecedor action, tá? A validação que está sendo feita aqui é a seguinte, né? Nós estamos buscando o ID do fornecedor. Então, o usuário, nesse campo do lookup, ele deve inserir o ID do fornecedor, tá? Se o ID do fornecedor for válido, ou seja, estiver cadastrado no sistema, ele vai já preencher automaticamente os dados desse fornecedor. Caso contrário, ele vai emitir uma mensagem de erro, ok? Então, ele busca lá o fornecedor cujo ID seja o ID que o usuário informou. Se não encontrar, ele emite uma mensagem de erro. Se encontrar, ele retorna com os dados desse fornecedor, ok? Bom, logo aqui abaixo, continuando aqui no código-fonte dessa tela, nós temos a definição, né, as configurações do lookup do cliente, ok? Então, da mesma forma que nós fizemos aqui com o fornecedor, nós temos o lookup do cliente. Então eu defino qual que é o VO, identifico os seus atributos, eu tenho que definir quais são as colunas que serão visíveis, tá? Que serão mostradas na tela do lookup, né? Realizo as configurações da tela de lookup, defino qual que é o método lá do servidor que vai importar o cliente e também qual que é o método, né? Qual que é a ação, né? A action lá no servidor que vai validar o cliente. Então aqui nós temos o importa cliente, tá? Que faz a mesma coisa que nós vimos lá no importa fornecedor, onde ele vai buscar todos os clientes cadastrados no sistema, ok? E temos aqui também a classe valida cliente, ok?
que da mesma forma aqui no fornecedor, nós estamos verificando o ID do cliente. Tá? Então o usuário tem que digitar lá no código lookup control o ID do cliente. Okay? Se encontrar no cliente, o sistema retorna com os dados desse cliente. Caso contrário, ele vai emitir uma mensagem indicando que aquele cliente não existe. Ok? Logo depois, temos a configuração do lookup do setor, tá? Que é este lookup aqui. Então, da mesma forma que nós vimos no fornecedor e no cliente, nós temos a configuração desse lookup e as definições dos métodos lá do servidor que vai realizar a importação do setor e também a validação do setor. Ok? Essas classes também estão aqui no pacote com T2TRP cadastro servidor, tá? Já que esse VO está aqui, faz parte, né, do módulo cadastros base. Então eu tenho importa setor, ok? E tenho também a classe valida setor action, tá? Então o funcionamento é o mesmo lá da importa cliente, importa fornecedor e valida cliente e valida fornecedor. Tá? Logo depois eu tenho a configuração do colaborador. Tá? Colaborador também lá do módulo cadastros. Então eu realizo as devidas configurações dessa tela de lookup. Tá? Vou identificar quais são os campos que serão visíveis, né? E definir os métodos lá do servidor. No caso, importa colaborador e valida colaborador. Tá? Então elas estão aqui também no pacote com T2TRP cadastro servidor, que aqui está, importa colaborador, ok? Onde nós temos a busca dos dados dos colaboradores lá no banco de dados e também o valida colaborador, onde será validado os dados, né? No caso o ID do colaborador informado pelo usuário, ok? E finalmente a definição do lookup do tipo de serviço, tá? O tipo de serviço ele está no pacote com T2TRP contratos Java contrato tipo serviço, ok? Então aqui nós temos a configuração dessa tela de lookup, definimos quais são os atributos que serão visíveis ao usuário, definimos os métodos, né, de importação e validação. No caso aqui é um importa tipo serviço, que está aqui no pacote com T2TRP contrato servidor, tá? Que é esta classe aqui, importa tipo serviço action, tá? Aqui está a definição do nome dessa action e da mesma forma que os outros, que as outras classes, né, que realizam a importação desses dados serão buscados todos os tipos de serviços cadastrados no sistema, ok? E temos também aqui a valida tipo serviço action, ok? Vai validar, né? Vai buscar o ID informado pelo usuário daquele tipo de serviço. Então aqui nós temos a definição do método que realiza a validação do dado informado lá no code lookup control, ok? Logo depois eu tenho o método getForm1, onde ele vai retornar aqui o form1, tá? Que é o form que mostra os dados da solicitação de serviço, ok? Bom, aqui no controller nós temos aqui primeiramente recebendo como parâmetro uma solicitação serviço grid, tá? E uma string pk, ok? Essa classe, como nós já vimos lá no vídeo anterior, vai ser instanciada quando o usuário inserir uma nova solicitação de serviço ou quando o usuário selecionar uma solicitação de serviço já cadastrada para visualizar os seus dados, tá? Então será passado aqui como parâmetro uma classe solicitação serviço grid e uma string pk, tá? Essa string ela vai representar o ID da solicitação de serviço, ok? Logo depois eu vou definir a action lá no servidor, que no caso é o solicitação serviço detalhe action, tá? Então aqui no pacote
com o T2TIRP contrato servidor, eu tenho aqui a classe solicitação serviço detalhe action. Tá? Então aqui no método getRequestName eu tenho a definição do nome dessa action. Bom, logo depois eu vou incluir esta tela detalhe no MDI Frame, tá? Que é a aplicação principal do sistema, a janela principal do sistema. Logo depois vou fazer uma verificação. Se essa string PK for diferente de nulo, ou seja, se o usuário tiver selecionado uma solicitação de serviço já cadastrada no sistema, eu vou setar, né, o meu form para o modo somente leitura. Tá? Se essa string for igual a nulo, ou seja, se o usuário estiver inserindo uma nova solicitação de serviço, eu vou setar o modo desse form para o modo de insert. Ok? Logo depois aqui eu tenho o método loadData. Esse método loadData ele vai ser executado ao abrir essa tela. Tá? Então ele vai executar o método loadData para carregar os dados e mostrar para o usuário. Então o sistema vai realizar uma requisição lá para o servidor. E essa requisição recebe alguns parâmetros. Tá? No caso aqui o nome da action lá no servidor e o que será realizado. No caso será uma ação de load e eu passo aqui como parâmetro o ID da minha solicitação de serviço. Ok? Então aqui no lado do servidor foi identificado que é uma ação de load. Então eu executo o método load e ao executar o método load eu vou buscar aquela solicitação de serviço cadastrada no sistema e retornar com os dados lá para a aplicação no lado cliente. Ok? Logo depois eu tenho o método insertRecord. Nesse método insertRecord eu vou passar como parâmetro a ação do servidor, né, no nome da action. No caso, será uma ação de insert e vou passar o objeto que será inserido. Ok? Então aqui no método, aliás, na classe solicitação serviço detalhe action, foi identificado que é uma ação de insert. Então eu executo aqui o método insert. Ao executar o método insert, eu busco o contrato, né, a solicitação de serviço que foi enviada lá pela aplicação do lado do cliente e salvo esses dados no banco de dados. Ok? O método afterInsertData. Esse método ele é executado depois que uma solicitação de serviço é inserida. Tá? Então, qual o procedimento que eu vou realizar depois de inserir uma solicitação de serviço? Eu vou buscar lá a grid 1, lá da minha solicitação serviço grid, tá? Que é a tela que nós vimos anteriormente, a tela que lista as solicitações de serviços cadastradas no sistema. Eu vou chamar o método reloadData. Tá? Para que isso? Para que o sistema atualize as solicitações de serviços cadastradas ali naquela tela. Ok? E vou emitir uma mensagem para o usuário. A mensagem será a seguinte: os dados foram gravados com sucesso. Ok? Logo depois eu tenho o método updateRecords. Tá? Ao executar esse método updateRecords, eu vou passar como parâmetro lá para o servidor o nome da action que será executada, a ação, no caso uma ação de update, os objetos antes da alteração e os objetos alterados. Ok? Aqui no lado do servidor será identificado que é uma ação de update, eu busco os objetos que serão alterados, realizo as devidas alterações no banco de dados. Tá? E retorno com o resultado lá para a aplicação cliente. E após realizar a edição, né, a alteração dos dados, eu novamente vou buscar lá na grid 1, né, no solicitação serviço grid, eu vou chamar aqui o método reloadData para atualizar os dados daquela grid. Ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos todo o código-fonte da tela solicitação serviço detalhe.